Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É com muita alegria que nesta noite estamos aqui reunidos para juntos ouvir a palavra de Deus. Palavra essa maravilhosa que tem poder de salvar, de iluminar, de restaurar. Ou seja, a palavra de Deus é tudo na vida do ser humano, né, irmão Giovanni? Uma pena, irmãos, que as pessoas não dão crédito. Eu só imagino, irmãos, aonde essa humanidade vai parar sem dar crédito à palavra de Deus. Porque nós sabemos, todos nós sabemos que filho que anda distante do pai, a vida não é fácil. Mas as pessoas não estão nem aí. As pessoas vendo tudo se acabando, tudo se destruindo, e as pessoas não mudam de vida. As pessoas não querem mudar de vida. As pessoas querem andar perdidas pelas imundícies mundanas. E a gente faz de tudo para ver se as pessoas entram em outro jeito de vida, mas não tem jeito. Então, é aquela coisa, cada um escolhe o que quer. E depois aguente o que aparecer, né, irmão? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu estou muito feliz. Muito feliz. Enquanto tem pessoas que não acham motivo para estar feliz, eu estou muito feliz. Porque, irmão Giovando, quando a gente caminha pelos caminhos do Senhor, a gente não é cego. Tudo a gente pode ver nitidamente. E ainda a gente consegue separar o que é bom E o que é ruim. do que não presta. O que não presta a gente vai deixando. E a gente aprende a valorizar apenas o que é bom. Ontem, quando eu vi aquela preparaçãozinha de chuva, eu fiquei... Quando eu comecei a ver o mormaço, falei, hoje tem. Papai hoje vai mandar a riqueza para a terra. E ele é tão bom que manda para todos. Para todos. Ele não faz acepção de pessoa. Ele manda para todos. Só que no dia da prestação de conta vai ser diferenciado, separado. Cada um vai receber pelas suas obras e pelo seu comportamento. E aí eu sei que saí aí fora, aí dentro na frente tem uma caixa, eu olhei, estava cheia de folha, de copo, de embalagem de plástico, que é a que recebe a água da rua, eu tirei tudo logo, limpei. E assim que entrou a noite, a riqueza chegou. Irmãos, e pode acreditar que são poucas as pessoas que louvam a Deus e que agradecem. Mesmo sabendo que a terra sem a chuva não é nada, mas não agradece. Por quê? Porque vivem embreados na carne, só vivendo o mundanismo, que tudo aquilo que é tão precioso as pessoas não conseguem perceber e agradecer. Sério, né? É sério. Muito sério, mas é assim mesmo, né? É. Fazer o quê? E a palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela se encontra em 2 Pedro, Evangelho de 2 Pedro, capítulo 2, verso do 1 a seguir. Aleluia. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Depois de Tiago. Aleluia. 2. Capítulo 2, verso do 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite. Os falsos mestres
O título da palavra é Os Falsos Mestres. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a sobermessão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo abatido entre eles, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e despreza as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemando diante do Senhor. Mas estes animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inocentes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Amém. Glória a Deus. Eita, irmãos, se o povo pregasse essas palavras maravilhosas que tem na Bíblia, eu acho que era diferente. Eu acho que era diferente. Porque
o povo agora aprenderam, irmãos, umas palavras de brincadeira, de fantasia, de mudar de vida de uma hora para outra, de bênção, disso e daquilo, de milagres que não acontecem. Mas o povo está precisando de correção. O povo está precisando, irmãos, de serem corrigidos. Por quê? Porque se a pessoa está vivendo de forma errada, de forma injusta, o que é que a pessoa está precisando? De ser corrigido, para mudar de vida. Mas a direção diz que não pode ser tanto assim, porque do jeito que os homens estabeleceram as leis, que as crianças, que os pais não têm mais o direito de educar os filhos, não pode triscar a mão. As lideranças que pregam a palavra de Deus, as pessoas que estão para pregar a palavra de Deus, irmãos, também dizem que não pode pregar qualquer palavra. Palavra que confronta, palavra que corrige, palavra que exige que a pessoa abandone o pecado para viver uma vida correta diante de Deus, diante da presença do Senhor. Não pode pregar, não. São poucos os que ainda pregam. Porque diz que o povo se sente humilhado. Humilhado? Humilhado, as pessoas vão se sentir, não vai ser nem humilhado. Eu não sei nem como é que as pessoas vão se sentir, irmão Gilvando. É no dia que o Senhor chegar e dizer: você não vai, você vai ficar. Que ele nem vai dizer, irmão. Porque a palavra de Deus diz que ele vai chegar, sentar e toda a nação vai vir. E ele vai fazer a separação. Quem tiver preparado do lado direito, ele vai colocar do lado direito, que são as ovelhas. Quem não estiver do lado esquerdo, que são os bodes. Assim diz a palavra. E quem ficar do lado direito são aqueles que não vai. Então, isso é que vai ser difícil e pesado. Não é dizer que não quer ouvir a palavra de Deus, a verdadeira, que tem o poder e força de iluminar, de ensinar e transformar a vida das pessoas. Mas diz que não. Palavra que confronta, que exclui pecado, exige que abandone o pecado, abandone o caminho do inferno. Não pode ser pregada. É verdade. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só que no dia que papai chegar, vai prestar conta quem pregou e quem ouviu. Todo mundo vai ter conta para prestar. Diante de um juiz que não adianta mentir, que não adianta contar história fiada, que não adianta querer culpar fulano e ciclano. Porque todos nós sabemos, irmãos, que a gente está aqui na terra, tem todo o tempo. O povo não tem tempo para tudo. E por que só não sobra tempo para tirar um tempinho pequeno de 2 horas de relógio, irmão Josué? É vergonhoso isso. Para vir num lugar, seja onde for, sentar com atenção, com respeito, para ouvir seu Pai Celestial falar. Porque aqui é só minha boca. Em qualquer lugar, só tem da gente a boca. Que está sendo usada para a palavra de Deus, para Deus falar. Porque quando a palavra de Deus é ministrada, é Deus falando. Mas as pessoas não dão ouvido. Aleluia. Verdade. Vamos aqui para a palavra. Glória a Deus. Olha o que essa palavra está falando. Já vem falando dos falsos mestres.
Irmãos, quem anda com a cara para cima, sem prestar atenção direito, não vai saber diferenciar os falsos. Quem são os falsos mestres? Quem está ali, mas é falso? Não vai saber. Aleluia. E a palavra começa dizendo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Sempre teve. Sempre teve. E até hoje tem. E eu acho que agora é que tem. Agora é que tem. Porque o povo está tentando de todo jeito atrair pessoas. Agora é de qualquer jeito. E como as pessoas são elas não são instruídas, elas não têm entendimento. E como também quem prega falso, prega palavras que quem já não está com vontade gosta de ouvir, irmão. Já não está com vontade, não vai lá, né? Então dá certinho. Irmãos, como é que a pessoa sai de casa? Porque desde que eu me converti, que eu vou para a igreja, sempre que eu ia, era para ouvir a palavra. O louvor é bom, a oração é bom, sem dúvida, é tudo bom. Agora, eu prezo mais a palavra. Porque o louvor, ele serve, quando a gente chega, ele serve para... A oração, ela serve para preparar a gente. É um começo. O louvor, ele relaxa. Pode ver que quando a gente está nervoso, agoniado, que começa a ouvir um louvor, a gente relaxa. Para depois estar preparado para ouvir a palavra. E a palavra é a maravilhosa, é a que ensina, é a que corrige, é a que confronta. Então, essa é que nós temos que querer em nossas vidas. E muitas das vezes as pessoas vão nos lugares onde está sendo pregada a palavra de Deus. E tem vezes, irmão Giovano, que não é atrás da palavra. Não é. Então, é por outras razões que eu nem vou falar, mas existem. Aleluia. Então sempre teve os falsos. A palavra é bem clara. Os falsos mestres. E a palavra segue dizendo: que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Está vendo? O que os falsos mestres fazem? Eles introduzem na mente das pessoas, de todos que estiver presente, de uma forma, a palavra dizendo, eles introduzem nas pessoas de uma forma encobertamente, de uma forma sorrateira, que só tem condições de discernir se é verdadeiro ou falso quem presta atenção, quem anda em espírito. Porque quem anda na carne e vem rolando assim, se bate dentro daquele local, não tem condições de discernir. Para começar, a pessoa só tem condições de discernir também, irmão, se tiver conhecimento na Bíblia. E as pessoas não gostam de ler Bíblia. Não gostam. Não gostam. De jeito nenhum. Muitas das vezes até os pregadores, eles lêem ali um versículo 2 e acabou. E aí faz ali uma zoada maior do mundo e a Bíblia está para ler. Se as pessoas, irmãos, já não lerem muito, outros de jeito nenhum, e no dia que tem a oportunidade de ouvir
mais um pouco da palavra, chega lá não lê. Quem vai pregar não lê. Verdade. E quem não tem conhecimento entende o quê? Nada. Nada. E é assim que o adversário quer. É assim que ele quer. Que ninguém entenda nada, que quase ninguém entenda nada. Porque quando a pessoa não entende, a pessoa está à mercê dele. Dele arrastar e levar para onde ele quiser. Ele está arrastando muitos que conhecem. Mas das horas se vê aí alguns de perna para cima, que ele deu uma rasteira. Agora, imagine aqueles que não conhecem quase nada, irmão. É verdade. Aleluia. Olha o que a palavra está dizendo. Os falsos doutores, que introduzirão encobertamente, disfarçadamente, heresias de perdição, e negarão o nome do Senhor, que os resgatou. Quer dizer, eles deixam a palavra verdadeira de lado e introduzem na mente das pessoas qualquer coisa. Coisa essa que atrai. Que atrai. E as pessoas vão para cima. E as pessoas vão para cima. E quando termina em nada. Porque nada é nada, né? Nada é nada. E a palavra segue dizendo que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Porque quando a gente vai ouvir a verdade e não ouve a verdade e ouve coisa falsa, irmão, serviu para quê? Quem está para pregar, em vez de pregar a verdadeira, prega a falsa, está atraindo o quê? Perdição. E no fim se perde todo mundo. Quem estiver ali dentro. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que quer dizer essa palavra heresia? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Qual o significado da palavra heresia? Doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Heresia é palavra falsa, é coisa falsa, rejeitada pela igreja. Ou seja, não vale nada, a não ser para botar todo mundo para se perder. Aí bota todo mundo para se perder. Todo mundo para se perder. E as pessoas se envolvem muito com heresia. Porque heresia, irmão, não fala a verdade. Heresia é fantasiada. É fantasiada. Quantas pessoas saem de casa, eu vou ali que eu quero ouvir as revelações. Mas não tem essa... Será que é verdadeira essas revelações? Por quem será que está sendo feitas essas revelações? Pode ser por Deus? Pode. Por Espírito Santo? Pode. Mas também pode ser por um espírito maldito de engano. Para enganar. Para enganar. Verdade. Aleluia. E a palavra segue dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Está vendo que são muitos que seguem? Porque o povo gosta de fantasia. O povo gosta de malandragem. O povo gosta de ir para a igreja com sua penca de pecado de um lado e do outro e para todo lado e chegar lá ninguém confrontar. Ninguém tocar. Porque se disser assim, isso não é correto, tem que ser assim, misericórdia. Vira um bicho e o bico é desse tamanho e some e não volta mais. É desse jeito, irmão. Porque os pecados malditos do inferno não podem ser excluídos da vida. Então, onde é pessoas assim, onde é que vai se dar bem? Onde está sendo pregada heresia, onde está introduzindo engano, palavras de fantasia.
porque sacia o ego de quem não quer abandonar o que não presta, abandonar os pecados, grandes, pequenos, visíveis, ocultos, não querem. Verdade. Aleluia. Aleluia. E são muitos que seguem. E quando acontece isso, é blasfemado o caminho da verdade. É blasfemado. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer: ah, aquela mulher prega muito duro comigo. Eu não prego duro, eu não tenho palavra. Eu passo a palavra de Deus. Muito bem. Eu passo a palavra que está aqui na Bíblia. Eu não prego palavra de mim, que eu não tenho palavra. Palavra que está aqui é para mim também. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha, irmão. Não é assim que fazem? Com palavras, estão fazendo do povo objeto de negócio. Com palavras fingidas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Com palavras fingidas. O que é fingido? Aquilo que parece, mas não é. É o engano. E o povo estão fazendo do povo negócio. Aleluia. Farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Tá vendo? Que não vai demorar. Olha, já de largo tempo. Não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita. Ou seja, não demora. Aqui é para os pregadores, irmão. Que pega o povo inocente, que não sabe... não sabe de nada, e aí engana e prega o que quer, fazendo do povo negócio. Veja bem, verso 4. Porque se Deus não poupou, não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia, para o juízo. Está vendo o que a palavra está dizendo aqui? Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Quanto mais pregador que não prega como ele deixou para pregar, irmão. Ele está dizendo aqui que ele não poupou nem os anjos. Pegou eles e trancou nas escuridão, no inferno. Entregou a escuridão. Estão lá na escuridão. Para o dia de juízo. E as pessoas brincam tanto, né? Todo mundo diz que quer ser pregador. Todo mundo quer ser famoso. E todo mundo diz que é isso. E todo mundo diz que é aquilo. Mas não presta atenção o que a palavra diz. O que o dono da palavra deixou aqui escrito para todo mundo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Aleluia. Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, o mundo antigo, o que terminou, o que foi submergido nas águas, o dilúvio. Só que ó, ele guardou a Noé.
Noé e mais 7 pessoas que entraram na arca. E os da gandaia, os da malandragem, da descaração, da cara para cima, da desobediência, a água deu conta. A água deu conta. Morreu todo mundo. Tanta água dá conta como o fogo também vai dar. Porque a palavra diz que esse vai ser com fogo. Verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O mundo dos ímpios. Quem são os ímpios? Irmãos, quando eu vejo as pessoas, eu fico olhando assim para as pessoas, só analisando. Quem é que quer levar nome de ímpio? Quem quiser que chame alguém de ímpio para ver. Briga na hora. A fera. As feras. Quem são os ímpios? São pessoas que vivem de forma contrária à vontade e os mandamentos de Deus. Quem mata, quem rouba, quem mente, quem se prostitui, quem não obedece a palavra, quem rejeita a palavra e mais 1 milhão de coisas ruins que as pessoas vivem. Tudo contrário à vontade de Deus. Muito clara aí a palavra. Quem são os ímpios? São todos aqueles que fazem o que é contrário à vontade de Deus, irmão. São os ímpios. Querendo ou não, são os ímpios. É verdade. Que foi por isso que o mundo foi acabado. O mundo dos ímpios. Aleluia. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Ou seja, tudo que tinha naquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foi reduzido a cinza. Então foi coivara, né? Foi fogo para matar o que não presta. Só ficou a cinza. Reduziu tudo a cinza. E pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O que é deixar por exemplo? Ficou como exemplo. Um exemplo. Uma pessoa faz uma coisa errada. Aí é corrigido. É preso, vamos supor. Olha, os outros, se fizer a mesma coisa, vai ser desse mesmo jeito, vão preso também. É o que a palavra está dizendo aqui. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi deixado como exemplo aos que vivem em impiamente. Ou seja, quem viver como o povo de Sodoma e Gomorra vivia, não se preocupe, porque vai passar pela mesma situação. Assim a palavra está dizendo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória. Mas livrou o justo Ló. Ló estava lá. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, abatido entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Já pensou que Ló não passou lá nesse lugar? O quanto ele sofreu nesse lugar cheio de cobra, de gente ruim, de gente que só praticava o que não presta? O quanto ele sofreu lá nesse meio? E muito, sofreu muito. Eu sei que ele sofreu. Porque eu mesmo, irmão, quando eu chego num lugar
Começa das conversas que o povo conversa. Não tem quem aguente. O povo só fala heresia, coisa feia, palavras que não têm futuro nenhum. São assuntos que não têm futuro nenhum. Se você ficar são igual aos jornais. A conversa do povo, quase todas, é igual aos jornais. É só destruição. Só fala em política. Política é o de menos. Tem coisas muito piores. Coisas terríveis. Destruição pura. E assim é os assuntos que as pessoas hoje se reúnem para conversar. Não sai nada que preste. Não tem uma que tem um projeto. Não tem uma que fale de uma coisa bonita, de uma coisa agradável, que viveu, que viu, que conversou. É só destruição. Não dá para ficar. Quando não, falando uns dos outros. Que é contra a vontade de Deus. Deus não quer que a gente ande falando mal uns dos outros. E hoje o principal assunto, onde a gente chega, o principal assunto das pessoas é falando mal uns dos outros. De quem não está ali presente. Às vezes falando de defeitos de outra pessoa que também tem, irmão. Mas a carnalidade, a bactéria da carne na língua, sabe? A língua miserável, que não é freada, não é refreada, ela está ali, ó. Ela não está nem aí, é só falando do defeito de fulano ou de fulana, que também tem. Ou tem na família, ou tem um filho, ou tem ali, ou tem para ali, tem dentro de casa, e com a língua em cima da casa dos outros. E Deus de lá olhando. E Deus de lá vendo tudo. Em vez da pessoa ir orar para combater aquilo, né? Que orar? Aqui eu estou olhando para a cara de quem gosta de orar, irmão. Gosta não. Aleluia. Mas Jesus livrou, Deus livrou o justo logo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Para serem castigados. Deus sabe livrar, Ele sabe separar, Ele sabe guardar, Ele sabe proteger. Ele sabe fazer tudo direitinho. Mas aqueles que viram as costas para Ele e se viram de frente só para tudo que pertence ao inferno, olha o que a palavra está dizendo. Para serem, reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Se as pessoas dessem ouvido à palavra, irmãos, estavam presentes para aprender e mudar de vida. Porque não é tarde, só é tarde após a morte. Verdade. Não tem mais como consertar. Aleluia. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. Não me fez, não, imundícia, né? Concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. O que é essa palavra concupiscência? Olha aqui o significado dela. Desejo excessivo por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Está vendo o que é concupiscência? E a palavra está dizendo aqui, mas o castigo principalmente para aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. E desprezam
as denominações. Está vendo? Desejo excessivo por bens materiais. Tem gente que nada sacia, né, irmão? Tem gente que quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, e o maligno encosta, porque se a palavra de Deus está chamando de imundícia, é coisa do inferno. É coisa ruim, o maligno encosta, o maligno cega, o maligno suga, tira toda a honestidade e aí a pessoa se joga. Para fazer todo tipo de sistema maligno. E os olhos desse tamanho, querendo mais, e o saco perde o fundo. E quanto mais bota, mais cabe, nunca enche, nunca enche, nunca enche. E se achando o máximo porque está rico, milionário, trilionário. E no dia que morrer, que chegar diante do Pai, morre, não leva nada. E no dia que chegar diante do Pai, chega nessa situação para ser castigado. Castigado. Porque no meio dessas ganâncias, irmãos, tem muita coisa errada. Ali surrupeu o salário do funcionário. Se tem direito a tanto, só paga tanto. Tudo que vai comprar dos outros só quer pagar menos. Porque aí já é a avareza, né? Já é a concupiscência da danação para juntar, render, sem saber que está só se destruindo. Como também o desejo excessivo na área sexual. Tem pessoas que parece que andam com um maligno, né? Se tem família, perde e arruma outra e não serve. Diz que essa não serve e arruma outra e não serve. E deixa para lá e passa para outra e arruma outra e não serve. E sai assim como um destruidor. Ou uma destruidora, acabando com tudo. E sem se dar conta que um dia vai chegar diante do mestre de verdade. Vai se dar de frente com ele. Vai chegar diante dele. Dar conta de tudo. Para dar conta de tudo sem ter se preparado, irmãos. De jeito nenhum. E cadê a grandeza da concupiscência que ajuntou na terra? Que tem gente que não sabe o que possui. E muitas das vezes ainda chega um acabado de necessidade, irmãos. E pede uma ajuda desse tamanho. E a pessoa diz que não tem, que não pode. Olha o grau de insensibilidade que se torna uma pessoa que é filho de Deus, mas quando deixa os caminhos de Deus e pega os caminhos das trevas, se transforma num demônio, num bicho. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí a palavra segue dizendo: atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo, blasfemando diante do Senhor. Blasfemam diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem mortos, presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Palavra comparando o povo com animais. As pessoas são piores do que os animais. Porque quando os animais são assim, irmãos, porque já ficou para ser assim. Mas gente não ficou para viver dessa forma.
E as pessoas se comportam como os animais, pior do que os animais. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Do que não entende, perecerão na sua corrupção, perece, se acaba. Olha essa história que você chegou aí acabando de contar. Ali quando eles estão nessa imundície das trevas, eles acham que ninguém alcança eles. Eles pensam que são muito sabidos, que são muito espertos, que só dá a eles. E são os coitados. Os coitados. Que dia mais, dia menos, são ceifados. São acabados pela própria corrupção deles. Pelas próprias práticas. Por causa das práticas, por causa das vidas erradas, por causa dos comportamentos errados, por causa dos costumes malignos, por causa das atitudes das trevas que as pessoas praticam, vivem. Aí vem outros, dirigidos também pelas trevas, aí fazem o que fazem, né? É verdade. Fazem o que fazem. Aleluia. Melhor em quê? Nada. Não é o caminho esse. Deus não deixou, irmãos, para alguém tirar a vida de alguém. Porque Deus chama todo mundo aqui de irmãos. Nós somos irmãos e filhos dele. Filhos dele. As pessoas que se transformam em filhos das trevas. Convivências erradas. Aleluia. E se morrer dessa forma, só vai sobrar aquele lugar. Assim diz a palavra. Porque na hora, a palavra diz que quando ele chegar, a terra vai vomitar todos que já morreram. Tem gente que não sabe de nada e fala assim: por mim, quando isso aconteceu, eu já morri, mas vai se levantar. Assim diz a palavra, a terra vai vomitar. Todo mundo que foi sepultado, a terra vai vomitar para acertar as contas. Para acertar a conta. Aleluia. Recebendo, do que não entende, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça. Ó o galardão. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Os deleites, nego quer viver os deleites cotidianos. O que é? Que tem aí todos os dias. O cotidiano das pessoas é viver à toa. Irmãos, quando eu vejo o empenho das pessoas, o esforço, a coragem, a disposição por cada coisa. Por cada coisa. Coisas que muitas das vezes a pessoa bota até a própria vida em risco. Mas não estão nem aí. Não estão nem aí. Mas quando se trata da palavra de Deus, tudo enfermo, tudo cansado, tudo sem coragem, a mente não funciona, esqueci. Eu esqueci. Eu cheguei cansado. Irmãos, vocês não querem saber o que eu já fiz nessa casa hoje. Até no instante, só fiz tomar um banho. Eu não quero saber de cansaço. Na hora de buscar conhecimento na palavra do Senhor, não se pode falar em cansaço. E as pessoas estão entregues. Agora, quando o cão balança um chocalho, em qualquer lugar, e solta um foguete, desce assim de nevoeiro. Quando você pensa que não, chega lá
no eixo da cidade, tá assim, ó. Alegres, pinotando, gritando, prontos para brigar para qualquer coisa. Só que no dia que papai chegar, tudo isso está para trás. Sem contar para nada, sem servir para nada. E muitas das vezes só para acusar, para condenar. Porque as pessoas estão lá nesses meios, bebendo, dizendo palavrão, jogando praga uns nos outros, que é tudo coisa errada, contra a palavra. Ou seja, estão lá como ímpios número 1. Ímpios número 1. Nota 10. Porque lá só estão fazendo o que não presta. Mas estão. E muito felizes. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Está vendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Está vendo o que é que Jesus falou? Deixa eu falar aqui na palavra. Como também aqui em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem quer? Quase ninguém. Quase ninguém. O povo segue, confia, deposita confiança em tudo que é bucha. Que conheça, que não conheça. Pode ser conhecido ou desconhecido. O povo deposita confiança. Menos em Jesus. O povo quer conversa com todo mundo, menos com Jesus. O povo está pronto para dar ouvido para qualquer coisa. Qualquer um. Agora, menos para Jesus. Que é a luz, que é a ponte de chegar ao Pai. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Voltando aqui para a palavra. Aleluia. Tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. Deleitando em seus enganos. Ou seja, vivendo, se esbaldando, farreando, jogados nos deleites, nos enganos. Tudo engano, irmão. Tudo engano. Tudo engano, tudo coisa passageira. E o pior é que as misérias das práticas passam e deixam os otários sujos, destruídos. Para o dia que o pai chegar e dizer assim: infelizmente, para nada. Infelizmente não está capacitado para ir comigo. É o filho desobediente. Verdade. Deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. A imundície do demônio.
tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Não é assim que vivem? Os olhos é como os olhos do demônio. É os olhos maldosos. Os olhos olhando e maldando, e a mente acompanhando, e o coração adubando, e o mal acontecendo, e a destruição subindo aí de vento em popa. Sem cessar de pecar. Ainda diz mais, enganando as almas inocentes, tendo o coração exercitado na avareza. Está vendo? Na avareza. Isso é por os trabalhos, isso é por os órgãos, isso é por as igrejas, é por tudo quanto é de canto tem isso. Sempre tem os que se acham espertos para enganar os trouxas. Sempre tem. Sempre estão aí por um meio. E quem não quiser estar por debaixo dos pés desse povo, aprenda. Preste atenção. Porque os enganados ainda são mais do que os trapaceiros. Os abestalhados são mais. Os trouxas são mais. Os vilões são menos. E aí os inocentes que não têm conhecimento de nada e se achar que ensina, irmão, ainda não quer. Quer andar por debaixo dos pés dos ímpios, dos destruidores. E aí faz o que com um povo desse? Aí eu engano, né? Olha aí, exercitado na avareza, filhos da maldição, filhos de maldição. Filhos de maldição. Quando diz filhos de maldição, já disse tudo, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Ninguém vai ter do que reclamar. Ninguém vai ter do que reclamar. Essa semana eu vi um pregador, ele falou uma frase muito linda, que diz assim: quem trabalha ou vive a prevenção não precisa de correção. Quem anda na linha, quem vigia, quem tem cuidado, irmãos, não vai ouvir alguém corrigindo. Não precisa de correção, porque tem cuidado para andar direito. Aleluia. O melhor dentro da vida é isso. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão, que palavra maravilhosa. Que palavra linda essa. Palavra dessa, irmãos, ela tem um poder de consertar qualquer situação. Basta que a pessoa dê ouvido, deixe a palavra entrar. Reflita o que diz a palavra. Que a pessoa tem volta atrás, muda de vida. É que as pessoas não querem. E muito, ó irmãos, por onde eu já andei, eu nunca vi essas palavras. Pregarem essas palavras. Não tem. É só um buzunto. É buzunto e gritaria. É verdade. O povo acha que som alto leva para o céu. O povo acha que... Olha, é tanta coisa que o povo acha que presta, que não presta. Que acha que soma e não soma, só atrapalha. Aleluia. Que nem um dia desse eu vi uma pessoa reclamando do barulho do fundo musical da igreja. Porque se o pregador está pregando, para que esse fundo musical estrondando mais alto do que a voz de quem está pregando, irmão? Para que isso? Isso é coisa de gente sem sabedoria. Ou usado por uma coisa negativa. Porque se está ali para pregar uma coisa que é para o povo ver, ouvir, e pega um barulho dali e acende no meio. Aí vai atrapalhar. Ah, mas não foi o pregador.
que mandou acender aquele barulho. Ele não mandou, mas deixou. Ah, foi quem estava dirigindo o som. Mas se o pregador for diferente, diz, baixa aí. Baixa esse negócio aí um pouquinho, que tanto está me atrapalhando, como vai impedir das pessoas ouvir direito. Mas todo mundo concorda. Aleluia, é assim. É assim. É assim que acontece. E não é o correto. Irmãos, é muito triste quando uma coisa tem que ser assim e é feita assada. Adiantou o quê? Nada. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, no Evangelho em Apocalipse, entra aí, irmã. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 6, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, preste atenção. Para ir lá e voltar como se não tivesse ido. Não é verdade, irmãos? Sim. Paz, Senhor, irmã. Aleluia. Então, quando nós estamos para ouvir a palavra de Deus, nós temos que prestar atenção. Para que nós saia cheio. Para que nós entenda. Para que nós leve a palavra conosco. Para que ela venha surtir efeito na vida de cada um. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vinda, irmã Edith. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Então, irmãos, a pena que chegou no final. Então, irmãos, essa era a palavra que eu tinha preparado da parte de Deus para partilhar com os irmãos nessa noite. E vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Cada um ore do seu jeito, que é para nós encerrar e Deus nos abençoar. Amém, irmãos? Levante sua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por esse momento tão especial aqui na tua presença, Pai, ouvindo a sua palavra, aprendendo mais e mais e mais, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, eu quero orar por todas as pessoas que se encontram aqui, que o Senhor abençoe elas, que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um, de seus filhos que aqui estão nesta noite. Visita eles, Pai, em nome de Jesus, levando cura, levando libertação, levando sabedoria, levando luz, levando paz e tudo de bom, em nome de Jesus. Quero orar também nesta noite, Pai, por aquelas pessoas que não conseguiram chegar. Nós sabemos, Senhor, que tem um adversário, que o que ele pode fazer para atrapalhar das pessoas chegar para ouvir a tua palavra, ele faz. Então oramos por aquelas pessoas que não conseguiram chegar. Que o Senhor abençoe cada uma. Que o Senhor quebre todo o embaraço das trevas, todas as correntes do inferno que acorrentam as pessoas, que entristece as pessoas, que coloca desânimo nas pessoas. Sejam eles tudo destruídos em nome de Jesus. Todo levante das trevas caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar também nesta noite por toda a minha família, Senhor. Os de perto, os de longe, meus filhos, meus netos, minha nora. Quero orar por todos eles, pela casa deles, pela saúde deles, pelo emprego deles. E que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, abrindo o coração deles, transformando, abrindo a mente deles, o entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pela cidade de Cansanção. Eu coloco esta cidade, Pai, nas tuas mãos.
Que o Senhor venha ser o comandante, o general, para mandar e desmandar nessa cidade, quebrando, jogando por terra todo o mal, tudo que pertencer às trevas, tudo aquilo, Senhor, que não é do seu agrado, seja cessado dessa cidade, em nome de Jesus. Toda represália das trevas caia por terra, todo mal, todo homem que está na posição de maligno, na posição de ímpio, na posição de violento, seja tratado por Deus, seja iluminado por Deus. Que o Senhor vá até o coração de cada um, levando, arrancando toda a imundície das trevas e colocando a paz, e colocando as bênçãos do Senhor, e colocando luz no coração daquelas pessoas que vivem em treva, que vivem para trabalhar para Satanás. Que todo mal seja arrancado do coração deles e que eles possam receber a luz do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, visita os governantes dessa cidade, levando até eles a verdade, levando até eles a justiça, Pai, e arrancando do coração deles tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Arrancando da mente deles, dos planos deles, dos pensamentos deles, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oro também nesta noite, Pai, por esse ponto de pregação. Que o Senhor guarde ele. Que o Senhor proteja ele de todo mal, de toda inveja, de todo mau desejo, de todo desprezo. Que o Senhor guarde esse ponto de pregação, iluminando cada dia mais. E que a verdade nunca se afaste desse lugar. Que a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ai, irmão, como é maravilhosa a palavra de Deus, né? Como é bom a gente orar. Levante a sua mão. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo possa estar com cada um que vai dizer amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Sábado, com fé em Deus, estaremos aqui novamente para aprender mais um pouquinho do que nosso Pai deixou aqui para que nós venhamos aprender, né, irmãos? Deus abençoe a vida e a noite de cada um. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus.